Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores, né? E eu vou aqui, gente, quando vocês vão chegando aí, a gente tá ouvindo aqui uma música de meditação no fundo, né? Uma música leve, tranquila. Estou aqui com a Joaninha, que ela já tá tomando uma água ali, né, Joaninha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha lá, né? Aqui na minha frente está a Petão, queridíssima Petão, né, Petão? Já tomou insulina, tá aqui dormindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Hoje ela tá aqui toda querida. Olha, o jeito que dorme, né? Toda largada. Bom, o pessoal vai chegando, vai deixando aí bom dia, a cidade não tá falando pra gente interagindo aqui. Ó, Libéria. A Samanta de quarta-feira, ela fica num lugar que não tem internet. Então, às vezes, ela não consegue me ajudar. Mônica, lá de Agrolândia. Eu vou só, então, ver se eu consigo compartilhar aqui alguma coisa, né? Mas ela disse que ia me ajudar hoje, vamos ver. Tá bom? Mas vamos ter uma paciênciazinha. Hoje, gente, é aquele dia do tema livre, né? Que você pode fazer pergunta, pode ser pergunta sobre mim, pessoal, que, né, de repente você tem aí alguma curiosidade. Ai, ai. Você pode também perguntar sobre constelação, você pode contar sobre a sua vida e pedir uma opinião minha, enfim. Vamos lá. O que vocês querem que eu fale hoje? Oi, Rosângela, bom dia. Então, deixa eu só compartilhar aqui, coisa rápida, 2 palitos, né? Vamos lá. Aí. Vou avisar aqui. Eu acho que essa manta vai me ajudar. Deixa eu ver. Só um segundo. E aí, gente, o que vocês querem que eu fale hoje? A Samanta já tá avisando todo mundo. O que vocês querem que eu fale hoje? Por favor, podem perguntar, tá? Ou, né, de repente, você quer falar alguma coisa sobre a sua vida, que é uma opinião, né? Ou você quer me fazer uma pergunta pessoal, enfim. O que vocês querem que eu fale hoje? Vamos lá. E aí, gente, me digam. A Joaninha foi lá no outro armário. E o Naná tá atrás do Jorge, né? Porque hoje o Jorge tá atendendo. Então, o Naná tá atrás do Jorge lá o dia inteiro, né? Hoje, o Naná quase nem vem aqui. E aí, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. O que vocês querem me perguntar? Qual o tema que vocês querem que eu fale hoje, né? Escrevam aí, por favor. Que eu vou, né, tá lendo. Aqui na minha canequinha. Ando tomando chazinho gelado e essa caneca, ela conserva, né? Ela mantém o chá gelado. Por isso que eu ando com essa caneca aí agora. E aí, gente? O que vocês querem que eu fale hoje? Qual o tema que nós vamos falar hoje? Digam aí pra mim, por favor. Nossa, essa música, né? É uma música de flauta para alinhamento de chakra. Mas, olha, eu vou falar, tá me dando uma sensação. Parece que eu tenho que sair voando. Se eu tivesse que dar uma bronca em alguém agora, eu não poderia, de jeito nenhum. Oi, Vanete, bom dia, querida. Deixa eu ver aqui se tem uma outra. Mas é bonita essa música, né? Deixa eu ver. Vou ver se eu acho alguma coisa xamânica aqui. Doença autoimune. Tá falando de doença autoimune, então, vamos lá. Bom, o que é uma doença autoimune, né? É uma doença que o próprio corpo começa a produzir uma autodefesa contra ele mesmo, né? Então, tem algumas doenças que são autoimunes, né? Como HIV, por exemplo, né? Aquela outra doença, são tantas, né? Fibromialgia, também é considerado autoimune. Oi, Patrícia! Como que chama, gente? Que a pessoa fica com um monte de feridinha, assim, de dar no cotovelo, dá aqui, ó. Né? Psoríase, lembrei agora, psoríase, né?
tem uma doença também que ela detona com a vida da pessoa, quase um câncer. Como que chama? Qual doença você estava pensando, Libéria? Escreve aí para mim, por favor. Patrícia, bom dia. Raquel, bom dia com alegria. Qual doença, Libéria, que você estava pensando quando você escreveu sobre autoimune? Qual doença você estava pensando? Hein? Qual doença que você estava pensando? Escreve aí para mim, por favor. E o que mais, gente, que vocês querem que eu fale hoje? Eu vou ficar falando de doença mesmo? A lúpus. Você sabe que eu estava tentando lembrar da lúpus? Estava tentando lembrar a lúpus. Eu tenho 2 conhecidas que tem lúpus. Gratidão, Nilva, né? Então, é importante, Libéria, constelar a doença, viu? Que a gente nunca sabe qual que é a causa real, né? E o campo vai poder trazer à tona, né? Qual que é a causa real da lúpus, entendeu? Porque a gente sabe que é o corpo lutando contra ele mesmo, né? Mas como a gente está muito a serviço da vida, né? Márcia Passos, Luciana Silveira, bom dia, trabalhando e escutando você. Gratidão, querida. Então, como a gente está a serviço da vida, a gente não sabe o que aquela doença veio querer nos ensinar, né? Ou trazer ali de aprendizado dentro da família, né? Quem que foi excluído, né? Que a gente tá só repetindo ali, né? Entendeu? Quem é que lutou contra si mesmo dentro da família, né? Entendeu? Às vezes tem uma luta familiar muito grande para excluir alguém. E isso é muito parecido com uma doença autoimune, por exemplo. Imagine uma família que tem um membro e assim a própria alma familiar quer espirrar aquele membro para fora. Ninguém quer falar sobre aquele membro, todo mundo tem vergonha daquele membro, né? E aí por conta disso vai se criando como se fosse a própria família lutando contra ela, né? Entendeu? Sabe o que eu me lembrei? Me lembrei de muitas constelações que eu fiz, né? Em que aparece ali da onde vem aquela doença, né? Esses dias eu fiz uma constelação de câncer para uma senhora e também autoimune, né? Que é a leucemia, né? E aí, o que veio à tona? Quando ela tinha 13 anos, 12 anos, ela foi ajudar uma pessoa da família que tinha acabado de ganhar neném. E essa pessoa da família estava no hospital e alguém foi buscar essa pessoa no hospital. E ela então estava aguardando a pessoa voltar do hospital para que ela pudesse ficar alguns dias naquela casa e ajudar no que fosse necessário ali. Daí naquele momento que ela fica na casa sozinha com o marido da mulher, porque a outra pessoa foi buscar ela na maternidade, que ela tinha acabado de ganhar o nenê, esse homem ataca ela. Tranca ela dentro do quarto, fica pelado, vai pra cima dela, joga ela em cima da cama, ela tinha 12 para 13 anos, e ela sofre um ataque ali muito forte desse homem, mas ele não, assim, é considerado estupro e é considerado um abuso terrível. Ele não consegue chegar à via de fatos, porque chega uma pessoa e começa a chamar, e ele toma um susto. Daí no que ele se assusta, ela sai debaixo dele ali e consegue escapar. Nisso está chegando a mulher com o nenezinho. Daí ela pega a roupa dela, que ela iria ficar alguns dias, e sai da casa. E fala, eu tô indo embora. Como ela era muito criança, ela não andava sozinha de ônibus, mas ela foi. Entrou no ônibus, meio como se você entrasse sabe assim, numa sensação que não é você, né? E ela chega na casa dos pais, os pais ficam bravos, né? Escuta, você foi para lá para ajudar, por que você voltou? E aí ela entra num fechamento muito grande na vida dela. Eu não vou falar sobre isso. E eu não vou. E eu não vou, e eu não vou, e eu não vou. E ela fica segurando e entra até
num ataque ali, numa violência, batendo o pé no chão, dizendo não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, e se fecha. E nunca conta essa história pra ninguém. Depois ela fica adulta, se casa, tem filhos e morre de medo desse homem, uma mistura de medo e ódio, né? Até que ela desenvolve um câncer. E já é uma idosa, uma coisa que aconteceu há 50 anos. Olha, vamos olhar para o câncer com coragem. É um homem ou uma mulher? É um homem. Fala o nome do homem. Aí falou, era o cara. Aí veio tudo à tona. Então, ó, desculpa, Petão assustou aqui que eu bati aqui e fez um barulho. Então, a gente não sabe o que está por trás do lúpus. Pode ser alguém. Se a gente conseguir identificar a pessoa, fica mais fácil da gente conversar, né? Da gente conversar. Bom dia, Fátima, Dalma, Anitta. Nesse caso dessa minha cliente, a gente olhou para a leucemia, né? E falamos, olha, eu não tenho mais medo de você. Você não pode mais me atacar, né? Eu vou dar um lugar para você, né? E ali a gente foi fazendo movimentos de ficar grande, entendeu? Perante aquela situação. E ficou tudo muito bem, né? E a ancestralidade também veio para fazer trazer uma bênção para ela, entende? Então, seria importante a gente colocar o lúpus no campo, para ver o que significa, o que ele traz, né? Inclusive, o nome da lúpus é uma doença sistêmica, né? Que interessante, né? Entendeu? Então, era isso que eu estava tentando lembrar, que é quase um câncer, né? A lúpus. Outra coisa que eu me lembrei foi uma história, assim, de uma mulher que ela foi casada com um homem que tinha muito poder. Muito poder. Mas o poder dele era em cima de muita dor. Era um homem temido, que tinha muitos crimes, mas tinha um poder financeiro muito grande e um poder. Ela tem 2 filhas gêmeas com ele. E ele falece, assassinado, inclusive, né? Porque é o fim dessas pessoas, né? Com isso, que ele falece assassinado, as 2 filhas entram numa briga de uma querer matar o marido da outra. Assim, numa coisa horrorosa. Essa não é uma história que eu constelei, é uma história que eu escutei. Mas só o fato de eu escutar a história, eu vi tanta gente morta, tanta gente assassinada, que o próprio sistema expurgava elas, expurgava o dinheiro, o sistema expurgava as pessoas. Então é como se fosse uma doença autoimune. Então a própria família excluía as pessoas. Porque é perigoso, a própria pessoa é perigosa, a própria família é perigosa, né? Então eles iam ali se atacando ao ponto de serem expurgados. E os maridos falecem, todos assassinados. E continua, aí elas perdem o controle do dinheiro, vai acabando em nada. Aí, sobre a própria família se matar, né, a própria família se expurgar, eu lembrei de uma outra história. Essa é uma constelação de fato. Uma senhora que tinha muito problema com a família, com o irmão, com a irmã, com o pai, enfim, e muito problema de relacionamento, quer dizer, uma pessoa que não conseguia ter um relacionamento e que também estava passando por uma doença do câncer. Porque é interessante, né? O que faz uma pessoa procurar uma constelação, né? O câncer, falta de dinheiro, tô brigando com meu marido, e quando chega no campo é tanta coisa que vem, que pode vir ali, que vai muito além
do que poderia ser trazido ali naquele campo, né? Entendeu? Oi, Clarice, bom dia. Ana João, Jurema. E o que acontece? Os pais eram diplomatas que viajavam o mundo todo e não tinham uma casa fixa. Então, ora eles estavam tantos anos num país, diplomatas brasileiros, mas que ela falava 8 línguas. Então, moraram em tudo quanto foi lugar do mundo, assim, como diplomatas. Moraram na África, moraram na Europa, moraram na Ásia, moraram no Sul da América, enfim. O pai, um homem muito rígido, extremamente rígido, legalista, porém com muitas mulheres, né? A mãe, uma mulher muito culta, muito maravilhosa, muito lady, muito dama, porém com muita tristeza, com muita depressão e tudo aquilo muito pesado. Tinham 2 filhas. Ele não tinha filhas fora do casamento, só essas 2. E assim iam para tudo quanto era lugar morando. Estudaram em tudo quanto foi lugar, falaram línguas de tudo quanto foi lugar. A vida foi passando, o pai e a mãe se aposentaram, elas não casaram, tinham bastante uma condição financeira boa, né? Enfim, porque eram diplomatas, né? Enfim. Mas não era rico milionário, mas as filhas também não foram ter nenhuma ambição financeira, ficaram tudo na cola dos pais. Então tudo que eles tinham era que vinha dos pais, enfim, desse casal. A mãe faleceu de câncer, ficou ela, a irmã e o pai. O pai, um homem com muita sede de mulheres, encontrava mulheres muito jovens. Então ele muda para um outro lugar, para uma outra casa, e fica ela e a irmã se matando, as 2, brigando ali, uma coisa horrorosa. Ela considera que a irmã é narcisista, enfim, considerava, né, naquele momento que a gente estava ali, constelando essa história. Mas, em dado momento da constelação, vem uma revelação, que aquela família ia se extinguir. E tinha um sobrenome do pai, que era um sobrenome interessante. Era um sobrenome que vinha, se não me engano, da Alemanha, ou da Polônia, enfim. Mas era um sobrenome que não existia mais. E ele era o último da linhagem, ele era o filho único, que teve 2 filhas que não tiveram filhos. E ali estaria se acabando aquela família. Quando veio essa revelação dentro da constelação, que estava se acabando aquela família, a moça, essa senhora, né, que já é uma senhora, enfim, naquele momento, que estava cheia de dores no corpo, né, passando pelo câncer, enfim, com muitas dores, ânsia de vômito e tal, devido à químio, teve um grande alívio de saber que a família ia acabar. Que ela nunca havia pensado sobre isso. A irmã até tinha arrumado lá um namorado, mas enfim, já ninguém mais tinha idade para ter filho. E mesmo que adotasse, né, não seria da mesma linhagem, né? E o pai também não estava mais, enfim. E ela, então, olhamos para o câncer, mas o câncer ele vinha numa vontade real de encerrar ciclo, veio muito forte isso. Mas nada trouxe um alívio tão grande para ela ao saber que a família ia acabar. Passado alguns dias, em torno de uns 15, 20 dias, ela mandou uma mensagem dizendo que desde que nós tínhamos feito a constelação, ela havia dormido maravilhosamente bem, tinha falado com a irmã já não representava ódio para ela, e ela estava muito bem, já tinha passado pela última sessão de químio, e ela estava se sentindo maravilhosa, tinha combinado com uma amiga de fazer uma viagem. Depois que passou em torno de 1 ano dessa constelação,
o pai dela faleceu. Eu soube porque eu vi no Facebook que ela estava de luto. Também o pai já tinha quase 90 anos. Mas tinha uma namorada de 40. Mas era só namorado. Mas morava sozinho. Ele era muito... um homem assim, muito... Sabe aqueles homens né, que não gostam que ninguém faça nada. Depois de passado um ano, eu vi ela uma vez numa live. E ela na live escreveu que estava muito bem. E que o câncer estava estabilizado. Então, a cura do câncer dela veio ao saber que a família ia acabar. Eu acho que havia uma luta tão grande para acabar aquela família, vindo já lá de trás, sabe? Não sei o que tinha na história, mas era algo muito pesado. Inclusive, eles eram diplomatas. O que é ser diplomata, né? É tentar, através da fala, da linguagem, da comunicação, levar paz, se comunicar entre os países, né? Então, o que um diplomata faz? Diplomacia. O que a diplomacia faz? Tenta resolver conflitos sem uso da força. E ele fazia isso nos países, né? Essa era a função dele, uma função nobre, bonita, enfim. Por que ele tinha escolhido essa profissão, não é? Tinha se especializado nessa profissão, né? Apesar de ser diplomata para países, ele não conseguiu conter os conflitos da casa. Com a mulher, ele tinha muitos amantes, e com as filhas, né? Todas elas tinham problema com o pai, as duas. Mas tinha algo lá atrás, da história dessa família, que ela tinha causado muito mal. Existia um mal lá atrás, que a família precisava se extinguir. E ao vir essa revelação que a família estava sendo extinta, aquele nome nunca mais ninguém ia usar, a mulher praticamente se curou do câncer naquele instante. Ela acabou a sessão comigo de constelação feliz, sorrindo e sem dor. Eu havia começado a sessão com dor física, né? Então, Libéria, falei para dizer a você que, por favor, constele essa doença. Não fique esperando, sabe? A gente não sabe o que está por trás dessa doença. De fato, é horrível. Impede a pessoa de fazer uma série de coisas, né? O corpo dói, não é tudo que pode comer, cai o cabelo, o tratamento, né? É tudo fora do convencional, não é? Então, não perca tempo. Aliás, eu digo assim que todo mundo deveria fazer uma constelação, né? Se existe uma ferramenta que você pode devolver aos antepassados, situações, histórias e destinos que não são seus, por que você vai carregar isso? Por que não, então, devolver, né? E lúpus é uma doença feminina, né? Uma doença feminina. Que ela se estabiliza, né? Ela é tratável, mas não encontra cura, né? Entendeu? Então, olha que interessante, né? A maior frequência dela é na mulher. Inflama, né? O sistema imunológico e o próprio sistema se ataca e vai inflamando os tecidos, né? Articulações, pele, rins, cérebro, né? Então, gente, não pode tomar sol. Quer dizer, olha quanta coisa, né, essa doença faz a pessoa se limitar na vida, né? Então, é importante você constelar isso, colocar o lúpus e olhar para a cara dele. Eu acho muito corajosas as mulheres que fazem as constelações de câncer, por exemplo, né? Eu constelei também uma senhora do câncer, que foi uma prima que deu de presente para ela. E aí ela pedia a ela, então, que olhasse para o câncer, dissesse se o câncer era um homem ou mulher,
Essa é uma mulher. Então me fala o nome. Ela falou um nome. Vou inventar um nome aqui. Maria. Não era esse o nome. E aí me veio ali uma série de situações e coisas para falar para Maria, né? Que depois ela mesma revelou que a Maria é o nome da chefe dela. Então essa senhora que fez essa constelação do câncer, que o nome do câncer era Maria, a Maria era a chefe dela. Durante 25 anos ela trabalhou com essa chefe. Elas eram as duas funcionárias públicas, então elas não tinham, a não ser que fossem transferidas, enfim. Ela trabalhava num hospital, daqueles hospital que a pessoa fica internada lá, às vezes o resto da vida, porque era um hospital para pacientes psiquiátricos. Ela achava que essa chefe, além de ser uma mulher horrível como chefe para os funcionários, era horrível para os pacientes, como eram pacientes públicos, né? A família muitas vezes não fazia muita coisa e sobrava para ela, como uma pessoa boa, como uma pessoa de bem, assim, que sentia ali a dor das pessoas, e ela foi canalizando todo o ódio, toda a raiva dessa chefe no próprio corpo. Quando ela se aposentou, 1 ano depois o câncer apareceu. Também leucemia. Veio, daí foi feita a químio, né? Enfim, o câncer estabilizou. Que tem isso, né, que o câncer faz, né? Ele estabiliza do nada, desaparece, né? E todo mundo fica feliz. Depois ele faz o efeito rebote. 5 anos se passaram, ele voltou. Quando ele voltou, uma prima me assistindo resolveu dar de presente para ela uma constelação. E na constelação veio essa mulher. Então ali a gente foi falando tudo o que precisava falar para esse câncer. Surgiu no Brasil uma nova técnica de tratamento para a leucemia, que é você, com uma leucemia também, uma doença autoimune, que as células se atacam, os módulos glóbulos brancos, né? Então o que você faz? Você tem que mudar a medula, né? Mudar a memória da medula, porque é a medula que está atacando ali, então tem que ir lá e trocar a medula. Então o que era o primeiro tratamento? Eram os implantes de medula. Então, como é que fazia isso? Transplantes. Você tinha que encontrar alguém compatível com você. Essa pessoa doava a medula, trocava a medula com a pessoa, vinha outra memória de medula, aquela medula mandava informação para o corpo e parava de se atacar, o câncer morria, acabava o câncer. Essa era a grande sacada. Muito difícil de encontrar os doadores, né? Às vezes a família não encontra, tem uma fila de gente, você morre esperando. Você, para segurar o câncer, tem que ficar eternamente na quimioterapia. A quimio vai matando a pessoa aos poucos. Aí foi no Brasil, né, maravilhoso, tem cientistas maravilhosos, descobriram que você pode pegar a sua própria célula, tirar o núcleo dela, fazer um trabalho lá fantástico, eu não sei explicar, mas você mesmo implanta a sua própria medula, só que mudada. Custa R$1 milhão para fazer isso. Aí o SUS faz de graça, mas tem uma fila de gente. Agora, como é que fala? O convênio tem que pagar. Mas o convênio não quer pagar, porque é muito caro. E é uma coisa inovadora, inovação no Brasil. Mas é a chance de salvar as pessoas que têm leucemia. Então, o que as pessoas fazem? Entra na justiça contra o convênio. O convênio pagar o tratamento, que é um tratamento que você fica lá internado, vão trocando as suas células, é você que troca a sua célula mesmo, é um implante de você com você mesmo, só que é tratado a sua célula. Você tem que ficar X dias internada para ver se a coisa dá certo e depois você vai para casa. E aí, ela tinha um convênio, mas o convênio não estava querendo fazer o tratamento com ela, para fazer esse tratamento aí da leucemia, que é uma coisa inovadora. Depois que a gente falou com a Maria, falou, Maria,
tenho tanta raiva de você, puxa vida, né? Mas você me ensinou muita coisa e eu preciso me despedir de você. Mas a Maria não queria ir embora. Aí me deu uma sacada, na hora, que eu falei assim, mas você não tá cansada, Maria? Aí porque eu fico fazendo ancoragem, né? Manda pra energia da Maria. Nossa, a energia da Maria era podre, assim, ó. Maria, você quer dormir, Maria? Quero. Embora eu não vou, mas eu quero dormir. Então, por favor, durma que eu vou velar pelo teu sono. E ali a gente foi falando com a Maria que ela podia dormir, que nós iríamos velar o sono dela. E que nós não, a moça, né, essa minha cliente, iria cuidar do sono dela. Para que ela não precisasse acordar pelo resto da vida dela. Que podia ficar tranquila, que o sono dela seria velado e que ela não seria perturbada para acordar. A gente também trouxe ancestralidade, a ancestralidade veio com toda a força vital, né, para que ela passasse, né, por esses dias e que tivesse a bênção, né, desse plano de saúde, tivesse ganhado lá a causa, ia ter audiência e tal. A audiência ia ser 2 dias depois dessa constelação. Então foi feito todo aquele trabalho, ela terminou a constelação maravilhada, muito feliz, sorrindo, e de fato ela conseguiu que o plano arcasse com todo o tratamento dela. Ela conseguiu na justiça, né? Porque isso não pode ficar demorando muito, mas o plano fica segurando, né? Mas o dela foi interessante, porque o câncer não foi embora, o câncer ia entrar em estado de latência, ele iria dormir. Então eu achei aquilo muito interessante. Me veio algumas coisas na época que eu não pude falar com ela, mas ela tinha uma síndrome que muitas mulheres têm, que é a síndrome do Mulher Maravilha Brincar de Deus. Que ela tinha muita dó dos pacientes psiquiátricos. Ela era muito justiceira. Então, ela queria porque queria que aquelas pessoas fossem bem tratadas. Eu não acho que ela está errada, ela está muito certa. O erro está em você colocar isso como coisa pessoal. O trabalho que ela fez durante 25 anos extrapolou a vida pessoal dela, né? Entende? Ela ficou tomando as dores, e dores pesadíssimas, porque Bert Helling diz que quando você tem problemas mentais, você está acessando vítimas e algozes ao mesmo tempo, assassinos e assassinados, né? Vítimas e algozes. Então tem uma história muito dura por trás, muito, muito pesada. E ela ficava o tempo todo tentando salvar essas pessoas, você entende? Ela tinha aquela Mulher Maravilha dentro dela, e é por isso que o câncer não se afastou. O câncer ficou em estado de latência, iria dormir com o tratamento, ele iria dormir. Eu pude falar isso para ela. Falei, a partir de hoje, você não pode mais ficar focado no problema dos outros. O câncer te trouxe um grande ensinamento. Você tem que olhar para você e parar de querer resolver o problema dos outros. Você fez isso 25 anos e o câncer não vai embora, porque o câncer, ele vem até como um amigo. Pela primeira vez, você teve que ficar deitadinha na cama quietinha. Não é verdade? É verdade. Pela primeira vez, pessoas tiveram que cozinhar para você. Então, você precisa se cuidar. Para de querer resolver a vida dos outros. Né? Porque o câncer, ele ia ficar em estado de latência. Ele não ia embora. Ele não podia ir embora. Porque essa mulher com saúde não olhava para ela. Né? E aí a gente fere a ordem da ajuda de Bert Helling, que é uma coisa dificílima para a mulher
entender na cabecinha dela que ela tem que parar de ficar ajudando os outros se ela não for pedido. Isso chama-se invasão, né? As pessoas sentem-se invadidas quando você quer ajudar, sem ser pedido, né? Você entendeu? Então, você fere as ordens da ajuda. Tem que dar e receber. Por que muito terapeuta não vai para frente? Porque não sabe cobrar. Então, se ele quer trabalhar de graça, fazer atendimento para os outros de graça, de qualquer terapia que seja, o próprio universo vai lá e corta. Você não pode, você não é Deus. Você entendeu? Você não é mãe das pessoas. Aí você tem que arrumar um outro trabalho para você fazer, né? Nossa, como o Jorge está falando alto, né? Vocês estão conseguindo ouvir ele? Eu que estou falando muito baixo, será? Conclusão. Contei essa história, né? De novo, mais uma constelação para falar, Libéria, que precisamos olhar para essa doença. Não tem como a gente não olhar. É importante, é muito importante. Tem que colocar no campo, tá bom? Vamos lá. Elizabeth, bom dia. Dalma diz que depois vai assistir a reprise aí, tá bom. Ana João. Bom, gente, acho que é isso, né? Vamos meditar? Vamos ver o que vem hoje? Vamos? Na hora da meditação, eu fico em silêncio um pouquinho para ver o que o campo tá precisando, né? E aí eu vou fazer a meditação em torno do que mais o campo está precisando. Acho que eu vou fechar a janela aqui, tá? Só um minutinho. Porque na hora da meditação a gente vai ficar bastante em silêncio. Petão já tá meditando, né, Petão? Faz tempo aí. Então vamos lá, tá? Gratidão, Libéria. Então vamos colocar aqui uma música. Eu vou virar aqui para vocês ficarem olhando aqui o touro. Vamos meditar. Feche os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando devagar. Coloque a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Muitos pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir todas as suas dores. Deixe ir todas as dificuldades. Deixe ir todos os desamores. Deixe ir. 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 Desapegue dos seus pensamentos. Você é alma de luz, repleta de amor, paz e harmonia. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que você é uma alma de luz
Não se identifique com as suas preocupações, com as suas mágoas, com as suas frustrações. Desapegue dos seus pensamentos e emoções. Eles são passageiros. A única realidade real é que você é luz, é a luz da sua alma. Esta é a realidade. Conecte-se agora com a pureza do seu espírito. Inspire profundamente, solte o ar devagar. Sinta o seu tórax, seu abdômen expandindo, subindo e descendo. Inspire, expire. Apenas observe os pensamentos, eles vêm e vão, como ondas do mar. No mesmo movimento da sua respiração, como ondas no mar. Seu corpo vai relaxando e a sua mente vai vindo para aqui, para agora. As preocupações não existem. Nesse momento só existe a luz da sua alma. Você está agora num lugar da natureza, cheio de árvores, cachoeiras, com muitas flores. Você é tomada agora de muita paz, muita paz, muita paz, muita paz. Inspire novamente, sinta-se a luz da sua alma se conectando com toda a natureza, com a pureza da natureza. Muitos aromas no ar, canto dos pássaros. Respire esse ar, tudo está em paz. A natureza tem o poder de elevar nossa vibração. Se conecte à luz da sua alma. Peça para a natureza te ajudar a se libertar dos pensamentos e emoções desarmônicos. Mentalize que você não quer mais viver em ilusão. Desapegue dos medos, das angústias. Se conecte com o seu eu verdadeiro, com a luz da sua alma. Uma grande, uma brilhante esfera de luz surge acima da sua cabeça. Essa luz é de uma beleza estonteante. Ela ilumina você como uns raios de sol, e tudo ao seu redor é iluminado. É a sua própria conexão espiritual com a sua fonte infinita de luz, amor, paz e harmonia. São raios de luz que vão descendo pelo seu corpo como uma cachoeira luminosa. Cada célula do seu corpo agora está se iluminando, sendo preenchido pela luz da sua alma, pela luz da sua alma. É uma sensação de paz, de harmonia, de preenchimento. É muito bom. Você já havia se esquecido dessa sensação. É maravilhoso. Essa esfera brilhante começa a descer pelo seu corpo e se coloca no seu coração. Sinta o pulsar do seu coração nessa luz. É a sua própria luz. Você está despertando a sua harmonia interior. Nesse momento, faça um mantra mental. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Se desidentifique dos pensamentos e emoções negativas. Lembre-se da luz no seu coração, da pureza da sua alma. Tudo que a mente produz é passageiro. Vai e vem, vem e vão, como ondas no mar. Sempre foi e sempre será. Não importa o que aconteça. Aproveite a sensação agradável
desconectar a luz da sua alma profundamente. Ouça os sons da natureza. Sinta-se a própria luz. Imbuídos dessa energia de cura, com a luz da alma conectada e com a nova percepção da realidade, nós vamos começar a despertar. Você vai tomando consciência dos seus pés, das suas pernas, dos seus braços. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronto, que está pronta, você pode abrir os olhos. É isso aí, gente! A Nilva, gratidão, Sônia. Olha, gente, quando eu entrei na sala para sentir, né, o que mais que estava precisando, o que eu senti? Eu senti um medo, né, muito grande de vocês, o medo da história familiar, uma desconexão com a própria identidade divina de cada um. Né? E aí eu fiz a meditação mais em torno para a gente deixar de ser obsessor de si mesmo, né? Porque é uma construção dos próprios pensamentos, em que a gente vai acreditando nas nossas vozes mentais, né? De uma forma que a gente acredita, a gente acha que é real. Então eu fiz essa meditação mais nesse sentido de querer fazer vocês entenderem que vocês não são seus pensamentos, que vocês não podem ser obsessor de si mesmo, para que você despertasse a luz da sua alma, que no fundo é o que nós somos. É só o que nós somos, luz, o resto é ilusão. Bom, gente, escrevam aí o que vocês acharam, o que vocês sentiram, né, durante a meditação. E também queria convidá-los a participar no dia 11, 12 e 13, segunda, terça e quarta que vem, do workshop de constelação. Eu vou fazer 3 aulas sobre constelação. Nessa oportunidade também vou falar de uma promoção que eu faço sempre final de ano, para você poder se constelar comigo num valor mais acessível, né? Todo mundo sabe que a minha constelação é R$520, mas eu vou fazer uma promoção para que você possa se constelar comigo, né? Todo final de ano eu faço essas promoções, tá bom? São 20 vagas, né? Não dá para eu fazer para todo mundo. Então, quem quiser já se organiza para que, né, quando a gente abrir a oportunidade, se aproveite, tá bom? Libéria disse que sentiu muita paz. Ivonete falou, que maravilha, relaxamento comigo, um caminho longo, uma delícia. Gratidão, gratidão, Ivonete. Jurema falou que está em paz, gratidão. Eu também estou em paz, mas como foi um assunto, né, um assunto às vezes que é profundo, né? Gratidão, Patrícia, mas que é importante, muito importante, né? E aí veio muitos questionamentos. Essa sala hoje está com muita mulher, né? E a mulher tem disso, né? A mulher mais do que o homem, ela é muito emocional, sente muita culpa, é muito maternal, quer muito cuidar, né? E a gente vai esquecendo de si mesmo. Então, foi mais esse despertar da luz da nossa alma. Raquel diz que está mais consciente. Gratidão. Gente, gratidão também, né? Joaninha não voltou, não, ela tá ali no armário. Muito profundo, né, Jurema? Então, gente, assim, eu quero desejar hoje um dia maravilhoso, que vocês encontrem as pessoas certas, atraiam as oportunidades, que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito divino. Um beijo no coração, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.